Doutor Luizinho, boa noite, meu amigo. Felipe Tudo Michel, bem, meu irmão? Como é que irmão, você está? Prazer falar e aí? contigo. Eu ia Sauda- deixar, doutor Luizinho, para esperar o Saudação, pessoal ir galera. chegando aí para te chamar. Não, pô, Oi. tô aqui aposta, pô. Eu sou o cara sempre no horário, né? Você que, pô, atrasa pra caramba. Brincadeira. Pai, Tô aqui. não conectou no meu guerreiro aqui, não, pô. Calma aí, tem que conectar no meu guerreiro aqui. Esse negócio é bem moderno, hein, Felipe? Vou te falar, hein? Pô, Pô, esse aqui é o do Vitor. Olha só, Luizinho, eu tô numa guerra danada. Eu já peguei o do Vitor, já peguei o do Pedro, voltei pro do Vitor, Cadu me deu um, peguei, comprei um na Rocinha, eu já abandonei. Já desisti. Desisti. Hoje eu vou desistir disso. eu não tenho condições, meu irmão. Eu aqui já me atrapalho todo, não consigo enxergar as perguntas. Eu sou um cara sem solução. Isso aqui é uma guerra. Tava de máscara agora, tô todo marcado de vermelho, é uma puta confusão danada. Mas tá bom. Vamos com tudo. Acho que eu até vou pegar uma máscara aqui, Felipe, que eu estava ensinando ontem na minha live. Vou ensinar aqui para tua galera aqui duas coisas boas, que é a nossa galera, é claro, para quem não assistiu, como usa a máscara, como usa a importância de usar um oxímetro, né? Que eu acho que é uma coisa também, muita gente, acho que era uma dica bacana da gente falar para a rapaziada aí que tá com a gente. Tanta gente boa aí, ó. E tem muita gente aqui já. A Tudo galera tá falando. começando. Luizinho, a galera tá. Doutor Luizinho, a galera tá começando a chegar aí, Luizinho. A galera tá começando a chegar. Daqui a pouco tá todo mundo aí. Já tá chegando a galera já. Bora, Entendeu? vamos falando. A A gente galera tá chegando aí, mas enquanto a galera tá chegando, Luizinho, primeiro dizer que é mais uma vez, irmão, sempre é bacana estar contigo. Cara que eu tenho amizade, um carinho, um amor, um respeito. E o seguinte, Luizinho, agora é o seguinte: a gente só sai de sair junto. Entendeu? Não? A gente não entrou junto, não. Deus nos fez nos reencontrarmos daí, depois do esporte, agora na vida política. E agora é o seguinte, Lizinho, o dia que a gente quiser pendurar a chuteira, a gente pendura junto. Onde nós vamos chegar, a gente não sabe. A gente sabe que a gente vai Não, minha trabalhar pra chuteira, caramba. você tem muito trabalho pela frente. Minha chuteira não vai ficar tão, vou ficar no campo tanto tempo, não. Você tá mais novo. Dois. Pô, Dois. não, pelo amor de Deus, vai dar sequência aí, a galera aí pra dar sequência a gente. Chama essa galera toda aí pra ajudar a gente aí depois. Eu não, porra, não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus. Saudade de ficar atendendo, de operar meus doentes, pelo amor de Deus. É Ô, claro que a gente faz Luizinho, função pública, mas, pô, é bastante compromisso, né, Felipe? É uma pressão psicológica. Eu que vou toda semana para Brasília, o Brasil inteiro com problema. Não passa um dia que a gente não fale hoje não só do estado do Rio de Janeiro, mas de Brasil. Né? Então é um problema no Amazonas, no Amapá, no Acre, Rondônia. É, gente do Brasil inteiro. Amanhã de tarde a nossa comissão, Felipe. Nós vamos debater a questão dos frigoríficos no sul do Brasil, que estão fechando os frigoríficos. Daqui a pouco a gente pode ter problema de abastecimento com aves, principalmente. Isso é uma questão grave. Então, assim, a gente tem discussão nossa lá na Câmara, tem uma complexidade muito grande. Né? A gente passou a ter uma responsabilidade à frente da comissão externa que a gente fala dos problemas do Brasil como um todo. Não é só o problema da cidade do Rio de Janeiro, do estado, é um problema, é um Brasil muito grande, com uma diferença regional muito grande. Tu sabe, o pessoal fala assim, mas por que vai começar a ter coronavírus no Amazonas, Felipe? Os caras falam, mas como é que teve coronavírus no Amazonas? Ninguém nem tinha essa ideia que teria coronavírus no Amazonas. Sabe por quê? Tem noção porque por que teve? qual o motivo que teve? Qual o motivo? Porque o pessoal de Manaus, que tem um recurso melhor, ele passa férias em Miami. Tipo o cara que tem mais dinheiro em Belém do Pará e em Manaus, aonde eles têm casa, os caras que são mais ricos, né? Tipo aqui, ó, o pessoal mais rico de São Paulo tem casa em Ubatuba, tem casa ou em Campo do Jordão, ou numa praia. O pessoal aqui do Rio de Janeiro tem a casa em Itaipava, o cara tem uma casa em Angra. O pessoal rico em Manaus tem casa em Miami, porque são 3 horas de Perfeito. voo. É muito mais barato o cara ir para Miami do que vir para o Rio, para São Paulo, para Brasília. Então eles vivem fazendo isso, eles vão para Miami muito rápido. Eles chegam lá com muita facilidade. Então por isso que aconteceu em Manaus e em Belém. Então essa complexidade do Brasil, esse Brasil imenso, a gente olha assim e fala, como é que o cara é mais barato o cara sair dentro do Brasil para os Estados Unidos do que dentro do próprio Brasil?
O cara demora mais para vir de Manaus para o Rio de Janeiro do que de Manaus para Miami, e é muito mais barato. Então tem muito mais voos. Então o Brasil, com essa complexidade, a gente fica olhando lá e vai conversando com os deputados, né? Então a gente tem uma responsabilidade de olhar como um todo o Brasil e ajudar cada um. A gente acaba conseguindo ter mais informação, né, do que está acontecendo no Brasil e como a gente retoma. E assim também com o mundo, né? Olhar o que o mundo está fazendo para a gente fazer igual. Tem essa característica, né? Perfeito, perfeito. Luizinho, doutor Luizinho, primeiro dizer, a sua responsabilidade é muito grande, conforme você falou, tem que ter um olhar para o Brasil todo. E cada região é de uma forma, né, doutor Luizinho? Conforme isso aí é uma coisa, tudo que eu quero aprender, assim, alguns detalhes de Brasil, eu acho que é importante, você sempre fala, Felipe, Brasil não pode ser olhado de uma única forma. É um país continental, então você tem que olhar como um todo. Além dessa questão, que eu queria que você explicasse para todos entenderem, doutor Luizinho, eu queria saber, todos hoje, qual é o quadro real hoje do Rio de Janeiro, antes da gente falar da retomada, seja do comércio, das academias, como é que é essa questão a nível Brasil e qual é o quadro hoje do Rio de Janeiro, doutor Luizinho? Então, Felipe, eu considero o quadro no estado do Rio de Janeiro um quadro grave, porque a gente já tem aí mais de 4.000 mortes, é um número muito grande. Você sabe que eu considerava, minha opinião pessoal, quando começou isso, eu fiz umas projeções que no pior cenário a gente teria 4.000 mortes e a gente não está. A gente já, vamos dizer assim, considerar que a gente está tendo reflexo de tempo de pico, mas 4.000 mortes já é muita morte para essa altura da epidemia. O que a gente está vendo com os números na última semana, que especialmente a cidade do Rio de Janeiro começou a ter uma queda de 50% do atendimento na emergência de síndrome gripal. O que é isso? Você pega as unidades de pronto atendimento, pronto-socorro, UPA, e os dados são assim, menos da metade das pessoas que procuraram na outra semana, procuraram esta semana. Não, na última semana, se você consegue entender. Quer dizer, vamos pegar 15 dias para trás. De 15 para 7 dias atrás, procurou, em média, quase 1.000 pessoas por dia procuraram atendimento com algum sintoma parecido com coronavírus. Na última semana, a média é de menos de 400 pessoas. Então, isso é um sinal muito grande de que está tendo uma queda no número de pessoas com manifestações. Ah, doutor Luizinho, está caindo o número de casos? O número de casos, Felipe, não vai cair, porque tem muita gente que não foi testada. Então, quanto mais testa a população, mais número de casos vai ter. Se a gente pegasse hoje aqui a cidade do Rio de Janeiro, 6,5 milhões de habitantes, e vamos testar todo mundo agora, todo mundo junto, eu tenho certeza que a gente teria aí pelo menos 15% da população com coronavírus positivo, que daria mais ou menos aí, talvez, quase 1 milhão de pessoas. Pra você ter uma ideia da complexidade. Então, cada vez que testar, o número de casos vai aumentar, porque são pessoas que já contraíram. O que a gente está vendo como tem menos gente doente, é sinal que está conseguindo conter o contágio. Duas coisas estão acontecendo. Ou esse contágio atingiu o ponto máximo e agora começou uma queda, e essa queda é consolidada, porque ela já completou 7 dias, Felipe. Não é uma queda de 2 dias, ela tem 7 dias. E aí a gente tem que analisar esses sinais da seguinte maneira. Se isso vai se consolidando ao longo dos próximos 15 dias, e como nós somos um país, né, que já está aqui, nossa cidade, nosso estado, quase vai completar daqui a pouco mais 75 dias em isolamento, de que forma a gente começa a reabrir atividades e ver o que isso, a reabertura, o que isso mexe no número de casos. É essa a importância. A reabertura, principalmente utilizando máscaras, álcool em gel, tá? E a gente vai ver esse comportamento. Então, o que eu tenho defendido, já entrando nesse assunto, é que a partir do dia 1º de junho, a gente começa a ter
uma liberação de algumas atividades comerciais, utilizando máscara, controle de temperatura e álcool em gel, álcool 70, em estabelecimentos, e a gente consiga acompanhar esse fluxo. Acompanhando esse fluxo, a gente vai ver se realmente a gente mantém o número de casos. Se você olhar, até o número de pacientes internados na rede privada, Felipe, ele caiu abruptamente. A rede privada, ela chegou aqui há 15 dias atrás, no auge, quase colapso. Todos os leitos privados do Rio de Janeiro estavam ocupados. O pessoal estava defendendo assim, vamos unificar a fila pública com a fila privada. Estava com risco de fazer mais mal a fila pública. Tanta gente no privado que não estava conseguindo internar. Hoje, isso não está acontecendo. Hoje já tem vaga, Luizinho. Doutor Luizinho, já tem vaga hoje. Já tem leito nos hospitais privados para internar as pessoas. Então, a gente viu essa procura diminuir. A regulação, inclusive no público, hoje já chegamos a ter 800 pessoas aguardando vaga de enfermaria. Hoje tem 109 pessoas aguardando, mas tem essas vagas. É só agilizar a remoção e ocupar essas vagas. Está faltando ainda ocupar leitos de CTI e organizar os leitos de CTI que estão em aberto e as pessoas estão aguardando. Eu acho que é isso. Eu acho que nós temos que começar a ter inteligência de reabertura. E, Felipe, tem uma coisa. O Rio de Janeiro e o Brasil, mas principalmente o nosso estado, ele está cerca de 6 semanas atrás da Europa, de alguns países, tipo Espanha e Itália. Então, você tem que começar a olhar o que eles estão fazendo para você fazer uma programação entendendo como isso está acontecendo. Né? Você acompanha, a gente acompanha futebol. Meu filho já estava numa felicidade semana passada, por exemplo, a volta do campeonato alemão. O que nós precisamos fazer aqui, eu estou defendendo, é que a gente mande uma missão no campeonato alemão, porque estão jogando sem torcida, tá certo? Não sei se você já viu semana passada. Já vi. Assiste como eles estão fazendo para a gente fazer aqui. A proposta que eu estou fazendo é que a gente abra os jogos a partir de 1º de julho. Porque a gente tem um período para iniciar treinamentos, para acompanhar e para preparar esses jogos sem torcidas, com o mínimo de pessoas envolvidas nessa montagem. Então, é claro, tem profissionais no Brasil fazendo protocolo, tem profissionais no Brasil, mas nada como você olhar lá no futebol alemão, entender como eles montaram, para a gente vir aqui montar. Isso eu falei de futebol, mas serve para o comércio. Como está voltando o comércio? Olha, está voltando só lojas ao ar livre. Entrou lojas ao ar livre primeiro, o shopping está entrando depois. Os shoppings não têm praça de alimentação para não ter aglomeração. Como a gente organiza esse processo, entendeu, Felipe? Não pode... Perfeito. Você não vai pegar e vai falar assim, ó, a gente está aqui, vamos dar um exemplo qualquer aí para um Barra Shopping. Barra Shopping está fechado esse tempo todo. Abre o Barra Shopping e deixa todo mundo lá para dentro. Não pode, entendeu? Tem que abrir e falar assim, como é que nós vamos funcionar com o Barra Shopping? Vai ter praça de alimentação nos primeiros dias fechados, evita aglomeração. Então a pessoa vai lá, compra alguma coisa e vai embora para casa. Né? O comércio pode reativar, mas ele faz uma compra e volta para casa. Dá para fazer um rodízio de lojas? Algumas lojas abrem de 9 às 3, as outras funcionam de 3 às 19, faz esse rodízio, para você fazer um controle dessa movimentação. Vamos começar comércio de rua e os empresários na porta dos shoppings e do comércio, coloca lá controle de temperatura, para ver se alguém está passando com febre. Se tiver febre, não pode acessar o calçadão e os shoppings. Não pode acessar restaurante. Restaurante, 25% das mesas ocupadas. Você quer dizer que a cada uma mesa, você tem no entorno dele 3 ou 4 mesas vazias, para dar distância entre aquelas mesas. Os garçons, usando máscara, máscara face shield, aquela que o cara fica assim, como fosse aquela roupa do cara que fica fazendo solda. Academias, Felipe. O que eu tenho defendido nas academias? Para a gente fazer uma programação de retorno a partir de 1º de junho.
liberar primeiro as salas de musculação. Se cabe 30 pessoas na sala de musculação, libera que tenha pelo menos 25% dessa ocupação. Vamos dizer que cabe a 40 pessoas numa sala de musculação. Só pode entrar 10 por vez. Aulas de ginástica localizada, spinning, tudo que gera as pessoas juntas numa sala não podem ter. Tá certo? Aula de judô, karatê, tudo isso não pode acontecer. Tá? Salão de musculação. As pessoas podem ir lá fazer a sua musculação e ir embora para casa. Alternando aparelhos. A cada um aparelho que funcione, o outro você fecha. Funciona um e fecha outro. E você vai vendo se as pessoas com essa circulação usando máscara, se isso vai dar aumento de contaminação ou não. Entendeu, Felipe? Perfeito. Agora, Luizinho, deixa eu te perguntar, doutor, só para fazer. Tá, inclusive aí, tá sempre nos acompanhando o Reinaldo Pita. Sempre agradecer. Obrigado, Reinaldo Pita. E falar aqui, Luizinho, o Thiago Medeiros, que é o representante do CREF, acabou de falar com o Hernani, que é o nosso eterno presidente do CREF, está mandando um abraço para você e para mim, dizendo que agradece o apoio que a gente sempre vem dando ao profissional de educação física, ao apoio para a retomada das atividades físicas. E aí eu queria fazer, assim, só para eu fazer uma colocação e você dar continuidade. O prefeito, Marcelo Crivella, hoje ele já criou um protocolo para a retomada dos templos religiosos, independente de qualquer religião. E vai também, a qualquer momento, das academias, do comércio, de forma gradativa. E aí é um protocolo, você enxerga, na verdade, chegou o momento, doutor Luizinho, de criar esses protocolos para a retomada. Você enxerga, como é que você enxerga isso? Você participando, eu sei que você, prefeito, também procura às vezes te consultar, você como representante do governo, na verdade da Câmara, falou em Covid-19, falou em doutor Luizinho no Brasil hoje. Então, como é que você enxerga essa criação já dos protocolos para a retomada a partir do dia 1º de junho? Um exemplo, a volta dos treinamentos, só que sem só atividade física. A volta do comércio, colocando normas, protocolos. A volta das academias. Como é que você enxerga isso, doutor Luizinho? O que eu acho, Felipe? Eu acho que, primeiro, que nós estamos no caminho certo. Tem que fazer o protocolo, discutir o protocolo. Um protocolo inicialmente mais restrito possível. Então, eu estava vendo agora ali o protocolo das igrejas, que as pessoas vão poder sentar nos bancos mantendo 2 metros de distância. Tá certo? Quando você coloca um protocolo, todo mundo de máscara e 2 metros de distância. O protocolo ele precisa ser rígido e precisa olhar se todo mundo vai respeitar, como vai respeitar. Que eu tenho falado, por exemplo, cultos. Às vezes tem culto de 2 horas, Felipe. Né? Tem culto de 1 hora, a Igreja Católica em média 1 hora, mas a maioria dos cultos evangélicos duram até 2 horas. Entre 1 e 2 horas. Que tal estipular um tempo de 1 hora, doutor Luizinho? Não, é o seguinte, quem faz de 1 hora, faz de 30 minutos 2 vezes para você poder alcançar mais pessoas, para evitar o tumulto na porta. Tá certo? Para quem faz de 2 horas, faz de 1 hora para você dividir. Então, quem faz, o pessoal tem, vamos dizer, o hábito de fazer um culto domingo 19 horas. Então faz um culto 17, um 18, um 19 e um 20. Amplia o número de cultos para você dar mais opção de você ter o mesmo número de pessoas indo no culto, só que em horários diferentes. Para você não ter uma ocupação ou as pessoas chateadas que saíram de casa e não conseguiram ir no culto. E aí isso serve também para todas as funções. O que você não pode é lotar uma igreja, entendeu, Felipe? Perfeito. Então, Perfeito. Quem tem que entender na sua profissão, o cara tem que entender na profissão dele, como ele vai fazer essa adaptação. Porque é o que vai acontecer, Felipe, e aí tem que ser claro. Se você libera o culto, é óbvio, vai ter pastores responsáveis, vão organizar, todo mundo vai ficar sentadinho, distância, ok. E vai ter os irresponsáveis. Não, bota todo mundo para dentro. Se houver uma contaminação ali,
Morreu uma pessoa, daqui a 4 dias, a opção de gente com coronavírus que teve naquele culto. Você sabe o que vai acontecer? Suspende o culto por mais 3 meses. Então precisa ser muito conservador. Tem que ter controle de temperatura na entrada. Aproveitando, doutor Luizinho, desculpa te interromper, aproveitando essa colocação sua, nós corremos o risco de ter a segunda onda? Felipe, só para você entender. Na gripe espanhola, que foi a gripe de 100 anos atrás, que matou quase 50 milhões de pessoas no mundo, o que mais matou foi a segunda onda. Mais do que a primeira onda. Entendi. A segunda onda não é uma coisa tão rápida. Não quer dizer que vai acontecer já daqui a 15 dias. Mas a gente precisa observar os movimentos que acontecem. Não é uma coisa tão simples. Nós estamos falando de uma pandemia que está todo mundo aprendendo a viver com ela. Então, não adianta achar assim, olha, o doutor Luizinho falou e os números provam que a gente tem uma redução de 50% do número de agravos por coronavírus. Pô, então vencemos, vamos embora, acabou. Não é isso não, gente. Calma. Porque um estourozinho de boiada aumenta o número tudo de novo e aí desorganiza novamente. Então, calma, tranquilidade, vamos entendendo as liberações. Então, assim, o que eu estou defendendo, Felipe? Por exemplo, tem uma atividade que gera, vamos dizer assim, agrupamento de pessoas, que é as atividades escolares. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que organizar o retorno às escolas em 1º de agosto. Organiza, chama os professores, organiza o conteúdo programático, para que pelo menos em agosto todo tenha aula segunda a sábado. Metade da turma vai segunda, quarta e sexta. Outra metade da turma vai terça, quinta e sábado. Divide as turmas pela metade. Aumenta a distância entre as carteiras. Tem uma criança numa carteira, pula uma atrás e pula uma do lado. Que você vai mantendo um raio de distância da criança de 1,5 metro. Refeitórios na hora de fazer a alimentação escolar. Como é que é feito? Meio-dia para a escola toda, todo mundo vai junto, come todo mundo junto, não é isso? Perfeito. Do protocolo. 11 horas da manhã vai servir uma turma. De 11 a 11h20. De 11h20 a 11h40 outra turma. Você vai ter naqueles refeitórios grandes, em vez de você ter 200 crianças, você vai ter 20 crianças de cada vez pulando 2 cadeiras para comer. Excelente protocolo. Excelente protocolo. Só para você entender. Precisa preparar com carinho o que a gente vai fazer. Se a gente achar... Aí tem uns doidos que levaram para o Crivella abrir em 1º de junho. Graças a Deus ele não foi nessa onda. 1º de? Junho. As escolas? Teve uns malucos que apresentaram isso para o prefeito. Meu Deus. Então, assim, se a gente organizar para 1º de agosto, qual é o fluxo, como leva cada pai, cada mãe, vai se organizar como vai fazer isso com as crianças. Aí faz isso alternado no mês de agosto. Os números estão legais, está ok? Setembro volta a vida normal nas escolas. Entendeu, Felipe? Mas tem que saber. Entendi, perfeito. Não, contaminou a criança. Cada escola tem que ter um termômetrozinho de testa. Passa o termômetro, a criança passou, está com febre, não pode entrar na escola, volta para casa, não, está sem febre, ok. Nós temos que triar muitas pessoas, para a gente poder detectar mais pessoas. Entendeu isso? Agora, se não tiver programado, nós vamos dar com os burros na água. Porque nós não temos nível de contaminação suficiente para deixar voltar todas as atividades normais. Nosso nível de contaminação ainda é baixo para você liberar tudo. Volta tudo ao normal. Não dá. Não pode. Você precisa manter um nível de isolamento. Se nós tivéssemos um país... Luizinho, desculpa te interromper, para você continuar essa tua colocação, é porque entrou aí nosso grande quarto zagueiro do Flamengo, Rogério,
foi um craque, nosso quarto zagueiro, e ele me fez uma pergunta hoje mais cedo, e eu queria, só para poder não perder o raciocínio, senão eu vou esquecer. O Rogério e também o Serginho da Escolinha Sojima, tá o professor Júnior aí também, nosso amigo Guerreiro Júnior, Ivo Matura, meu irmão. Alô, Ivo Matura, meu irmão. O pessoal tá querendo saber também, Luizinho, escolinha de futebol. O Júnior tem lá a Toque do Futuro, o Serginho tem a Sojima, o Rogério também tem a Escolinha do Flamengo. Como é que você enxerga a volta das escolinhas de futebol também? E outras escolas de dança? Como é que você... O que você indica para o Rio de Janeiro? Vamos separar, né, Felipe? Vamos separar a atividade indoor e atividade outdoor. Atividade indoor, em salas, aula de karatê, judô, spinning, ginástica localizada, running class, opção de coisas que são em salas. Você esquece. A gente vai ter que se organizar, esperar outras atividades serem implementadas para depois pensar nas atividades indoor. Atividade indoor, perfeito, provavelmente, elas vão ter condições de serem feitas a partir de 1º de agosto, igual a gente está voltando às aulas. Precisa entender o protocolo, precisa acompanhar perfeito, o que vai acontecer. Escolinhas de futebol, como deveria fazer o protocolo? Na minha cabeça. O que a gente está pensando? Vamos acompanhar os números, porque para que a partir do meio de junho, entre 15 de junho e 1º de julho, a gente consiga dosar se é possível voltar às atividades outdoor, que são as atividades externas. Qual é o problema? O problema, Felipe, não é levar as crianças, botarem lá no campo correndo, treinando controle de bola, treinando chute. O problema não é esse. O problema é o deslocamento delas. Você aumenta o número de pessoas no transporte público ou no transporte individual. Então, precisa entender qual é essa movimentação. De que tipo de escolinha que você está falando. Olha, é uma escolinha que todo mundo sai das suas casas e vai ali na pracinha. Dá para dividir a turma da escolinha? Metade num dia, metade no outro? Legal, eu acho que de repente 15 de junho para frente dá para fazer. Não, é uma escolinha mais profissionalizada. A galera está treinando mesmo que um dia que entrar num clube. Então essa galera tem que organizar de uma outra maneira. Né? A galera que faz natação. O que tem que fazer o pessoal da natação? Vamos treinar um por raia e ninguém vai tomar banho na hidroginástica, doutor. Cara, hidroginástica é mais complexo, porque as pessoas estão na mesma piscina e tá todo mundo com a cabeça fora d'água. É diferente da natação, que a pessoa está nadando, se você botar um aluno por raia e na hora de subir acabar a piscina, cada um botar o seu roupão e for para casa, sem todo mundo aquele tumulto de banheiro, todo mundo tomando banho, aquela confusão, tiver interditado os banheiros para banho, é uma outra saída. Por isso, Felipe, precisa criar cada categoria tem que olhar para o seu trabalho e falar assim, como eu posso retomar o meu trabalho não tendo ninguém contaminado dentro do meu trabalho? Esse é o objetivo. Tá certo? Você é vereador. Certo. Por exemplo, nós estamos lá na Câmara dos Deputados. Como nós trabalhamos hoje? A maioria trabalha remoto. Eu vou para Brasília toda semana porque eu presido a comissão. Como eu me comporto? No meu gabinete, eu só tenho 3 assessores trabalhando. E eles estão a mais de 1,5 metro de distância, todo mundo de máscara. 99% dos gabinetes estão fechados na Câmara. Não tem assessor, não tem repórter, não tem quase ninguém lá dentro. No plenário, antigamente, você olhava o plenário da Câmara, era aquela bagunça, 150 pessoas em pé, né? Olhava ali no meio e falava, parece uma feira livre. Não tem mais ninguém, só tem os deputados. Não pode entrar mais assessor, não pode entrar repórter, não entra ninguém. Então você olha e fala, tá vazio. Os deputados estão remotos. Quando voltar, só vai poder voltar o deputado. Não pode voltar o assessor para o plenário. Cada profissão vai ter que entender como pode ir voltando. Agora, não dá para o cara acordar e falar assim, não, liberou, vamos voltar todo mundo para a Câmara dos Deputados.
São 23 mil pessoas por dia dentro da Câmara dos Deputados. Você imagina que é isso? É mais aí do que 30 cidades do estado do Rio de Janeiro. Pessoas dentro Verdade. da... Então não dá para fazer ao mesmo tempo. Você na Câmara de Vereadores do Rio vai ter que dar como organiza esse retorno. Como é que vai trabalhar? Esquece, ó, vai os vereadores só e não tem assessor. O prédio anexo não pode funcionar. Se os vereadores forem, vai ficar todo mundo sentado, ninguém vai poder falar, todo mundo usa obrigatório de máscara, é uma outra situação. Então vamos falar aqui para o nosso Rogério. Rogério, você vai organizar a tua escolinha lá para entre 15 de junho e 1º de julho? Como é que você vai fazer? Ah, o garoto que joga bola segunda, quarta e sexta, você vai dividir tuas turmas. Ou você divide, fica uma parte, vai só num dia, treina uma vez por semana, e a outra treina no outro dia da semana. Tá certo? Ou você diminui, vamos dizer assim, ou você amplia mais um diazinho para treinar 2 vezes por semana. Mas não dá para pegar 40 garotos e meter no campo de futebol jogando bola. Não dá, vai se contaminar. Entendeu? Perfeito. Não dá Tem que ter ainda. E, Luizinho, isso funciona também, Luizinho, para as escolinhas, você vai concluir teu raciocínio, desculpa. Mas funciona, o caso mais complexo que já perguntaram aí também. A questão, 2 coisas. Uma, o esporte, para a gente fechar negócio de esporte, primeiro, a questão das academias da terceira idade. Como é que você enxerga a retomada? Porque ninguém está pensando, os idosos, eles esquece. Não. Nesse momento... Não. Idoso não pode sair de casa. Em nenhum cenário. Continua o mesmo cenário. Acima de 60 anos não pode sair de casa de jeito nenhum, nem para academia terceira idade, para nada. E nem a pessoa que tem qualquer tipo de doença. Idosos e grupo com comorbidade em casa. Não Continua. Pode ir para a igreja, não pode pensar em academia terceira idade, pode pensar em nada, tá, Felipe? Perfeito. Então, isso aí. E a questão de corrida de rua, Luizinho? Doutor Luizinho, que o nosso querido Vitor Amorim nos fez essa pergunta. Corrida de rua individual, a pessoa sair para correr, ok. Corrida, disputar a prova, maratona, esquece isso também. Quantidade de gente correndo junto, circulação, viral, as pessoas principalmente transpirando. Aquilo é uma tragédia. Nem pensar, não tem condições. Agora, o que a gente tem que fazer? Os nossos treinos individuais, a pessoa sair, correr sozinho, fazer o seu esporte sozinho, é o mais interessante para ser feito nesse momento, entendeu, Felipe? É uma coisa. Se Perfeito. você está disciplinado, infelizmente as pessoas não são disciplinadas. Se as pessoas fossem disciplinadas e corressem sozinhas, elas poderiam até correr sem máscara. Mas o pessoal corre, aí para falar no quiosque, para conversar, tá sem máscara, vai se contaminar. Você entendeu isso? Perfeito. Então essa é uma Perfeito, entendi. Então assim, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dão. O que nós estamos falando, Felipe, nós temos um país que tem muito problema socioeconômico. As pessoas precisam voltar a ter um pouco de atividade para sobreviver, tá? Então nós não temos, quem precisa sobreviver, vai ter que, e tem saúde, né? Idade, tem menos risco de exposição, volta a fazer as suas atividades tomando todo o cuidado necessário. Felipe, eu vou toda semana a Brasília. Bota uma máscara em 95, porra, bota a máscara, bota o álcool em gel, entro, não bebo água, não faço nada no avião, fico ali quietinho, boto meu telefone, meu fone, passo álcool em gel 5, 6 vezes, a pessoa fica sentada do meu lado, acha que eu sou maluco. Passo álcool em gel na mão, depois eu passo álcool em gel no cabelo, na cara, e vou ali quieto. Eu não sento, se tiver conexão, eu nem sento no aeroporto, eu fico em pé, esperando para entrar no avião. Então tem que ter cuidado e zelo individual e com as outras pessoas. Prudência, respeito. Tem gente que acha que é super-homem. Ah, vou sair, não vou também. Não tem isso. Infelizmente, Luizinho, doutor Luizinho, deixa eu te fazer uma outra pergunta que é bacana, que o André, que é uma pessoa, é um defensor da pessoa com deficiência, ele já tinha me perguntado isso semana passada, a questão dos centros de referência da pessoa com deficiência. Eles estão fechados. Como é que você enxerga? Porque ele estava falando, Felipe, nós somos os que mais precisamos de estar tendo esse trabalho, esse suporte.
Isso é número um. O que você tem a dizer sobre os centros de referência da pessoa com deficiência, que ele precisa da fisioterapia, todos os cuidados do centro. E segundo, que tem um centro de referência da pessoa com deficiência ali em Jacarepaguá, doutor Luiz, que já está para ser inaugurado já há 3 anos. E todo ano, e aí o André falou, Felipe, será que não, o doutor Luizinho pode nos ajudar, através do governo federal, com o prefeito, para a gente poder colocar aquele centro de referência para funcionar de fato? Aí então estou te passando essas duas questões que o André, que é um guerreiro aí que está nos acompanhando, me fez. Eu não conheço o André pessoalmente, mas ele semana passada entrou na nossa live e hoje também. Senão o André vai ficar triste aqui. Felipe, cadê as pessoas com deficiência? Felipe, você sabe que lá na comissão nós fizemos uma audiência pública só por causa das pessoas com deficiência. Por quê? Bacana. Duas características, né? A maioria das pessoas com deficiência são os avós no campo das crianças que estão juntos. Então, você tem um grupo de risco. Então, é um grande problema, né? Esse é um grande problema da pessoa com deficiência. Do ponto de vista da assistência, uma pessoa que tem alguma deficiência pode ter uma dificuldade pulmonar muito maior na recuperação. Então, eles precisavam e precisam ser monitorados com outro nível de atenção, assim como os idosos. Perfeito. O que eu acho da retomada dos centros é fundamental. Tem que ser uma das primeiras coisas a serem retomadas. O que precisa acontecer às vezes, faz o transporte do deficiente. Um de cada vez nas vans. Não dá para botar 3, 4, não pode. É um de cada vez. Tá certo? Vai fazer uma atividade. Quantas pessoas tinham ali num salão de fisioterapia normalmente? Tinham 20 pessoas. Só pode ter ali 4, 3 pessoas. Ok? Escalonar esse retorno. Pessoa com deficiência, ela precisa muito mais de fisioterapia, de reabilitação, né, do acompanhamento. Tem que voltar. Eu vou me comprometer com você, Felipe. Vamos olhar esse centro. Eu sei onde é que você está falando. Eu sei aonde é. Aquilo ali é quase mais ou menos ali, mais ou menos perto do Curupaiti, naquele caminho. Isso, ali. é no Mato Alto ali. Então, ali a gente pode, primeiro a gente olhar e ver exatamente qual é o valor que precisa de custeio mensal para uma unidade daquela, qual é o valor de custeio, que a gente arruma esse dinheiro no governo federal e o que não conseguir eu coloco de emenda minha, Felipe, para poder te ajudar. Aliás, amém. Eu coloquei uma emenda a gente até tem que dar uma olhada nisso. A gente colocou uma emenda de R$1 milhão. A gente pode até destinar, olhar se essa emenda já foi paga e a gente colocar essa emenda de R$1 milhão para poder reativar o centro. Vamos olhar onde é que está esse recurso. Esse recurso já caiu, pode dar essa destinação. Foi através de uma emenda minha para o Ministério da Cidadania e aqui para a Prefeitura do Rio. Vamos olhar onde é que está isso. Tá? Bacana, porque, doutor Luizinho, na verdade, aquilo ali, desde que eu fui eleito, no início do mandato, eu visitei lá, já fui várias vezes. O prefeito já fez até a inauguração com a minha presença, mas aí tiveram alguns problemas e o povo ali, vai atender o povo da P4 toda, Barra, Recreio, Jacarepaguá, as adjacências, acho que é importante. O André tem total razão. E aí a questão, doutor Luizinho, até para explicar para o André, ali não foi um hospital de campanha, prefeito, eu levei isso para o prefeito, mas o prefeito falou que o hospital de campanha precisa estar próximo de um hospital de apoio. Então, doutor Luizinho, queria te agradecer relacionado, vou levar essa demanda do André também, e com essa sua colocação dos outros centros de referência para a reabertura, que é fundamental, conforme o doutor Luizinho falou aqui. Agora, doutor Luizinho, para fechar a questão do esporte, então a questão das academias, com o protocolo, você acha que é um momento com o protocolo do futebol? Como é que é a sua questão também para voltar aos treinamentos, para a gente fazer um fechamento da questão da área esportiva? Academias, futebol, faz uma explanação aí, um resumo da parte esportiva, doutor Luizinho, para todos entenderem, para a gente fechar a parte do esporte. Então vamos lá. Futebol. Sendo claro, qual é a minha opinião, Felipe? Eu acho que o futebol no Rio de Janeiro, a gente deveria ter o retorno do futebol programado para 1º de julho. Tá? A gente teria aí um período, né, que os clubes poderiam voltar os seus treinamentos
com protocolo de acompanhamento dos atletas e familiares. Estão falando um pouco disso. Porque o atleta não é só o atleta, tem um atleta e os familiares que moram com ele na sua residência, tá? Porque às vezes o atleta tem alguém que trabalha, faz uma atividade, um jogador que tem a esposa que é médica, que é enfermeira. Sai para a rua trabalhar, volta, pode contaminar esse atleta pode contaminar os outros jogadores. Então precisa criar, monitorar a família do atleta como um todo, monitorar o atleta diariamente para retornar treinos. Para 1º de julho, retorno com protocolo nos estádios sem torcida. E aí é mais fácil, Felipe, fazer uma organização e programar para 1º de julho e estar ali, saber exatamente quais são as datas, quais são os estádios, quais são os profissionais que vão estar ali trabalhando, né? Ampliar o número de, vamos dizer assim, se você vai usar o Maracanã, uma ideia. Antigamente a gente tinha a rodada dupla, né? Quando tu jogava, tu fazia como é que era o nome? Preliminar. A preliminar. A gente era rei da preliminar. Eu trabalhava no Júnior do Vasco, era rei da preliminar. Então, assim, como é que você faz? Já que o jogo é portão fechado e você já tem uma mobilização de funcionários, por que você não faz uma partida, por exemplo, entre 4 e 6 horas, encerra às 6 horas, faz a desinfecção de tudo e faz uma outra partida de 8 ou de 9 às 11. Mas você já tem algumas pessoas que você, de repente, até seleciona para trabalhar ali na segurança, que já tiveram contraído o coronavírus e já foram testadas e hoje já tem IgG, já tem anticorpo. Os atletas vão nos seus veículos com os seus uniformes, aquecem dentro de campo e já fazem isso. Já fazem o jogo ali. Vamos evitar de usar os vestiários. Suspende o uso de vestiário. Tá certo? Descansa todo mundo no campo, faz ali, volta. Ao ar livre. A partir do ar livre. Dá para fazer todo esse protocolo. Eu acho mais interessante montar um protocolo bem feito, Felipe, e voltar com as partidas e otimizar os tempos. Escolhe 2, 3 estádios e a gente volta para a atividade. Mas precisa... Nós temos aí 7 dias de queda de síndrome gripal. 7 dias. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Se isso ao final da próxima semana, para 1º de junho, consolidar essa queda, realmente consolidou, firmou esta queda, aí ok. Aí a gente já viu que tem 15 dias de queda, tá? Para você pensar em liberar os treinamentos, fazer de uma outra maneira. As academias, 1º de junho, organizado, cada academia se autodeclara em condições que a sua capacidade é 50 alunos por hora e vai dar ao aluno, em vez de botar 50, vai botar 15 por hora. Então chama o aluno e fala aqui, ó, você vai poder ficar aqui 1 hora e nós vamos fazer um rodízio, porque todo mundo tem que se ajudar também, entendeu, Felipe? Pode ter aquela política do cara, eu tô pagando, Não, calma. Você vai ficar 1 hora e vamos fazer esse rodízio de pessoas nas atividades de sala de musculação, que é aquelas coisas amplas. Tá certo? Perfeito. Agora, perfeito. Indoor, fechado, judô, karatê, spinning localizada, não dá para ter. Tá? Não dá para fazer. Tá? Então, você acha que em qual momento dá para retomada dessas atividades? Pô, Felipe, a gente vai ter que voltar às academias em 1º de junho, parcialmente. Entender se houve contaminação, se não aconteceu por 15 dias. E a gente começar a pensar o retorno das turmas, de repente com 1/4 das turmas ali. Dá para voltar de máscara, não dá para voltar de máscara, qual é a atividade, separa. Perfeito. Atividades de lutas que tem contato físico, vai ter mais dificuldade ainda para voltar. Isso tudo a gente está falando para atividades que são desportivas não competitivas, tá? Porque o competitivo tem que ter uma outra situação para quem faz luta competitiva. Ó, vou voltar... Tudo vai voltando aos poucos. Agora, doutor Luizinho, o Juninho, que é o nosso craque do futebol de areia, está aí nos acompanhando, fez essa pergunta também, o Anderson Águia do futebol, o papel. Futebol de areia e futebol pode voltar ao treinamento no início de junho, você enxerga, né? O ar livre,
Peraí, tem duas coisas diferentes, né, Felipe? Porra, até você fazer uma misturada dessa, tu vai me matar, jogador, pelo amor de Deus. Não, jogador. Futevôlei, 2 de cada lado. É Certo. uma situação diferente. Contato Perfeito. físico é praticamente nenhum. Muito difícil, a não ser que os dois vão numa mesma bola. Dá para o futevôlei é uma coisa, né? O Perfeito. futevôlei é uma coisa que dá para retomar mais breve. O futebol de areia, os treinamentos igual ao futebol de campo também, físico. Treinamento físico, não jogo, nem treino. Treino não, perfeito. Outro problema, tá, Felipe? Então tem que fazer Entendi, perfeito. Tem que fazer tem que dividir. Não pode misturar, mesmo sendo na areia os dois. Beach Soccer vai ter que seguir mais ou menos uma programação para 1º de julho. Agora, treinamento. Entendi. Perfeito. Individual, é uma outra história. Aí a gente começa, treina 15 dias, para depois começar a fazer uns coletivos, porque é um extremamente contato. Futevôlei não, tem menos contato, dá para mais ou menos brincar, dá para tentar até, botar uma linha imaginária, cada um fica para um lado da quadra, para não ter contato, entendeu? Eu acho que dá para... São coisas diferentes, é igual o beach tênis. Um tá de um lado da quadra, outro tá do outro. Né? Perfeito. Agora a peladinha da galera, que todo mundo gosta de jogar sua peladinha. Você acha que a nossa peladinha, só vai voltar quando? Felipe, isso é engraçado, né? Porque as mulheres ficavam reclamando da pelada. Elas estão doidas para se verem da gente não tá pelada, não tem nada para vocês fazerem, para ir embora de casa, para desperturbar a porra do juízo, né? Estão pedindo para todo mundo ir embora. Ninguém aguenta mais. Todo mundo a mulher, vai jogar bola, o dia inteiro joga negócio de futebol, toda semana. Pô, estão doidas para mandar embora, né? Duvido que tua mulher não tá doida para mandar você com os garotos tudo embora. Ficava lá. Vai jogar o futebol, leva as crianças, vai jogar o futebol. Garotos, pelo amor de Deus, tira esses garotos daqui. A verdade é a seguinte, na minha concepção, as peladas a gente só vai conseguir fazer 1º de agosto, Felipe. Eu acho que é muito mais complexo. Até porque é o seguinte, a gente está falando da importância da retomada de atividades que geram renda. Então, nós temos uma situação socioeconômica no país... É prioridade. Que é a prioridade. A atividade física, né, nas academias, ela é geradora de renda para o número de profissionais que trabalham, né, para a movimentação, é claro, para a atividade física. Você pode fazer até algumas academias que tenham essa condição, fazer atividade, fecha o estacionamento, faz atividade no estacionamento, dá para fazer uma outra coisa, né, ao ar livre, movimentar um pouco do que se fazia. Agora, a gente está falando sobre emprego e renda, Felipe. Nós estamos falando de um país com um nível de desigualdade grande, as pessoas desempregadas, as pessoas começando a passar fome, auxílio emergencial que nós conseguimos aprovar de R$600. Pô, é muito bacana, mas não resolve a vida de ninguém. Não, o pessoal quer trabalhar, né? As pessoas começando a ficar em depressão, problemas psiquiátricos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se concentrar nas atividades socioeconômicas. As atividades que são de lazer nossa, elas vão vir em decorrência do tempo. A gente precisa baixar a nossa ansiedade, né? Aprender, entender que já esteve muito longe, mas está quase perto. Já esteve mais longe do que a gente está. Não é agora... Agora, a gente pode ter problema com termômetro igual teve de álcool gel, nessa retomada do esporte, do comércio, ou não? Isso aí não corre esse risco? Vai ter, com certeza. Vai ter. Certeza, né? Teremos, porque... Mas tem, Felipe, o que precisa fazer, por isso da importância de organização e planejamento. Eu, em 28 de janeiro, fiz um ofício para o Ministério da Saúde, propondo que a gente fizesse controle de todo mundo que entrava no Brasil, proibir voo da China, controle de temperatura corporal, todo mundo, controle alfandegário, qualquer pessoa que viesse de fora pudesse fazer controle de temperatura, isolamento domiciliar. Não temos recurso para isso. Olha o tamanho do prejuízo do Brasil. 500 bilhões de reais. 500 bilhões. A gente não gastaria 5 bilhões de reais com o que eu propus. Hoje nós vamos gastar 500 bilhões e não vamos resolver. E ainda vamos ter aqui... Nós já estamos aqui no estado com mais de 4 mil mortes, mais 1.000 investigações, já estamos com mais de 5 mil mortos. Tem preço essas vidas?
Então, assim, essa questão do termômetro, é importante que a gente tenha tempo para se organizar, para que a gente possa, os agentes públicos possam comprar os termômetros de controle de temperatura, possam comprar, tem uns portais que você passa, que tem um computadorzinho já vê, aí de repente não precisa do termômetro. Né? Outro dia eu tirei uma foto no aeroporto de Brasília, agora depois da porta arrombada, eles resolveram botar um controle de temperatura. Quase 120 dias depois. Então, assim, dá para fazer esse controle agora, aí vai chegar na época, por isso que eu estou falando de planejamento. Aí vamos abrir a escola 1º de agosto. Aí, dia 20 de julho, alguém vai comprar um termômetro que custava R$100 por 1.000. Porque não tem onde comprar. Ih, tem que funcionar amanhã. Aí o cara compra por 1.000, ou outro superfatura. Planejamento. Vamos comprar, vamos pedir doação de países que já utilizaram. Tá certo? Precisa utilizar planejamento do que a gente vai fazer, sem ser uma coisa assoberbada. Várias coisas a gente vai vendo o problema de itens, mas como nós solucionamos? Dá para solucionar. Agora, doutor Luizinho, indo para a questão, o pessoal está falando muito aí para entender melhor a questão do comércio, no geral, economia, shoppings, bar, restaurante, o pessoal está sofrendo muito, está sangrando. Hoje eu recebi várias ligações de donos de restaurantes, de bares. Então, como é que para a gente consolidar essa questão relacionada ao comércio, a retomada do comércio, da economia como um todo? Felipe, vamos lá. Uma coisa é o comércio, que você tem as lojas de rua. Outra coisa é as lojas de shoppings. Certo. De qualquer maneira, inclusive nas lojas de rua, você tem que ter, primeiro, todos os funcionários de máscara. Todas as pessoas que entrem dentro do comércio também têm que estar usando máscara. Fornecimento de álcool em gel para todo mundo. Qual é o tipo de atividade comercial que você faz? É uma loja de roupa. Protocolo de meu telefone, eu vou só dar uma levantadinha aqui para carregar esse telefone, que ele já não me aguenta também. Qual é o protocolo? Nem o telefone, eles descarregam antes da gente. Qual é o protocolo para uma loja de roupa? É diferente de um restaurante. O protocolo de um restaurante é totalmente diferenciado. Todos os garçons que vão servir têm que estar usando máscara face shield para poder chegar perto. Preparo dos alimentos, espaçamento entre as mesas. Qual é o espaçamento? Fazer um grande espaçamento entre as mesas. Pelo menos 1,5 m, 2 metros entre as mesas. Tá? Barzinho. Barzinho, o que tem que fazer? Barzinho com mesa na calçada é complicado. Está todo mundo muvucado junto. Como é que faz esse espaçamento? Diferente aí, loja de roupa é uma coisa, loja de alimentos é outra coisa. Qual é o número de pessoas que você pode ter dentro de uma loja? Para você não fazer tumulto. Né? O dono precisa, a gente precisa fazer esse entendimento. Então, assim, uma loja de 100 metros quadrados, tá me ouvindo, Felipe? Tô te ouvindo, eu tô prestando atenção, é que eu tô aqui. Não, só porque meu som aqui deu uma falhada. Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Você tem uma loja, por exemplo, de 100 metros quadrados e você tem um espaço já ocupado pelas gôndolas, pelas roupas, né? Você vai dizer assim, que ela se resume a 50 metros. Se você precisa ter uma pessoa a cada 2 metros quadrados de distância, você só pode ter 25 pessoas dentro dessa loja. Você precisa entender, o comerciante precisa entender isso. Né? Então pode botar alguém na porta controlando. Olha, não dá para entrar todo mundo, forma uma fila com as pessoas aguardando de metro em metro. Eu não acho, Felipe, que o comércio vai abrir e as pessoas, primeiro, ninguém tem dinheiro, ninguém vai sair correndo para comprar nada. Isso vai ter que ter calma. Segundo, as coisas vão abrir e as próprias pessoas vão começar a ir no comércio comprar coisas essenciais e ao longo do tempo vai comprando umas coisas, vai tendo acesso a outros itens. Né? Acho que a gente tem que tá lá na Câmara um projeto, que é a Lei de Apoio à Cultura, a gente deve voltar essa semana. Acho que a cultura vai sofrer mais, porque teatro, show... Eu ia perguntar isso, como é que você, justamente isso, como é que enxerga a questão do teatro? O André Lucas estava aí e perguntou, como é que vai ser teatro? E aí, como é que vai ser os shows?
Tá, o polícia tava na área aí, não sei se ainda tá. Teatro, shows, porque até o Pedro Guimarães, nosso presidente do Apresenta Rio, Rogério Liporazzi, que faz vários eventos, como é que você enxerga essa questão também da retomada dos eventos, doutorzinho? Felipe, eventos a gente vai ter mais dificuldade. A gente vai precisar de mais tempo. Infelizmente. Clubes. Por isso que essa questão... eu comecei a falar aqui sobre o projeto de incentivo à cultura, né? Porque isso, aí fugiu para o evento. Não, mas é isso. Como tudo, evento, teatro, cinema, isso vai ter que ter um ordenamento de uma outra maneira, sabe? A gente vai ter que ter muito cuidado com isso no retorno. Por exemplo, um teatro ou um cinema vamos dizer que ele tenha 100 assentos numa sala de cinema. Vamos voltar aí pulando a cada uma cadeira ocupada, 2 ou 3, 100. Mas você enxerga isso para quando? Para agosto? Ou mais? 1º de agosto, né? Isso para cinema, teatro. Outra coisa é evento com grandes shows, isso vai demorar um pouco mais. Festas. Mais. É um processo um pouco mais demorado. A gente vai ter que... Essa é uma indústria que precisa de se reinventar, sabe, Felipe? Porque vai ter dificuldade. Tem que tentar, Luizinho, lá na Câmara, tentar buscar apoio para essa classe, Luizinho. Eu fiz uma live com o Bebeto, que nós fomos na casa dele, eu e você, e a gente sabe muito bem, não só o Bebeto, como outros artistas estão sem show. Então não entra receita, como os produtores de eventos, os caras que trabalham como garçom, como caixa, nos eventos, eles estão passando por um momento e sem previsão, né, Luizinho? Felipe, o que eu acho aí nesse momento? Eu já falei isso para você aqui, e que eu acho que é uma coisa que a gente depois tem que dar uma entrada nesse assunto, né? Depois eu vou te pedir tua ajuda para você reunir essa galera toda aí. Esse era um momento para o escritório de arrecadação, tipo o ECAD, tá fazendo o seguinte, ó, eu vou pagar vocês, para quem é artista, eu vou pagar vocês aqui 3 meses na média dos últimos meses de 2019. Tá certo? Não? Para ajudar todo mundo a sobreviver. Agora, nós temos uma indústria que está ligada ao evento, que é o cara que monta os bares... Luizinho, você se incomoda para a gente fechar em mais 15, 20 minutos, a gente sair e voltar, porque o Instagram tá dando mais 15 segundos. Vamos? Meu irmão, vambora, tô contigo aqui. Vambora? Galera, vamos lá então, vamos sair, vamos voltar todo mundo aí, porque tá acabando o tempo aqui. Galera do Facebook, mantém aí. O Instagram, nós vamos sair e voltar rapidamente. Rapidinho. Vamos lá. O doutor Luizinho já está na área aqui. Deixa eu trazer de volta aqui. Nosso deputado federal, médico e amigo. Calma aí. Alô, doutor Luizinho aqui, está na área. Vamos trazer de volta nosso presidente da comissão, nessa luta aí pelo Covid-19 na Câmara dos Deputados. Alô, meu amigo, meu irmão. Felipe. Estamos na área de volta. Doutor Luizinho, para eu não ser muito... Eu vou fazer o seguinte, eu vou te passando os temas, tem tanto tema aqui, que o pessoal está aí falando. Galera, primeiro, doutor Luizinho, eu vou te passar aqui, vamos ver se a gente consegue ser rápido, senão eu vou tomar muito teu tempo. Galera do Face e do Instagram que está nos acompanhando aí. Primeiro a gente consolidar. Eu vou para Brasília amanhã, 7 horas da manhã. Tá cancelado. Pô, então. Já tô pensando o que eu tô fazendo aqui. Acabei desligou para pegar essa notícia aqui. Eu tô pensando, vou ter que ir de carro de novo. Putz, grila, vamos embora. Vamos tocar. Ô, Luizinho, eu queria o seguinte, doutor Luizinho. Te agradecer, porque você está indo lá nos representar, né? E você já foi... Você vai de avião, você vai de carro, você vai de tudo que é jeito. Então, você tá... O que eu vou fazer aqui? Qual é a solução que eu vou dar, mano? Vamos dar uma solução qualquer, mano. Vamos embora. Falou o seguinte, se precisar eu te levo na carcunda aqui, meu irmão. Vamos embora. Você não pode deixar de ir, porque você está nos representando lá em outro patamar. Igual desculpa, os vascaínos, rubro-negro, tricolor, futebol todo mundo é amigo, meu irmão. Rubro-negro, outro patamar você está lá na Câmara dos Deputados. Doutor Luizinho, seguinte, rápido. Seguinte, vou te perguntar aqui, pessoal. Então, consolidando, comércio e eventos. Eventos de menor porte, eventos de maior porte, maior aglomeração. O que você enxerga para o próximo ano novo? O que você enxerga? Já perguntaram em ano novo e carnaval. Eventos. Consolida aí eventos, doutor Luizinho.
vamos ser otimistas, pelo amor de Deus. No novo carnaval a gente já vai ter uma vida normal. Não vamos ter problema, não. Amém. Pode tranquilizar. Eu acho que a gente vai ter. Acho que a gente está, para ser prático, festas julinas estão canceladas. Acho muito difícil fazer algum tipo de festa até agostina, não vai ter. Acho que é muito perigoso. Os eventos, acho perigosíssimo, né? Fazer um prognóstico. Até porque o cara, para fazer um evento, ele contrata o artista previamente, ele mobiliza capital. Então, assim, eu acho que a galera do evento vai ter que aguardar um pouco mais. Quando a gente tiver, Felipe, nessa altura, eu não sei nem que dia é hoje, 23, eu não estou perdido para variar. Não sei nem que dia é hoje, sabe? 25! 25. Dia 25 do mês que vem, a gente tem um panorama para os eventos com mais clareza, assim como a gente está conseguindo botar um panorama para o comércio, um panorama para o retorno do futebol. Se todo mundo tiver bom senso, o comércio começa a funcionar e vai aí, ao longo de um mês, voltar a ter o seu funcionamento, né? Sempre a máscara, Felipe, ela vai ser um item obrigatório para nós, pelo menos nos próximos 60, 90 dias. Eventos, temos esse problema, acho que é uma situação muito grande. Antes do evento, você falou de uma outra coisa que agora eu... Do comércio, consolidar o comércio. Comércio é a retomada... Comércio, essa retomada organizada. Gradativa. O comércio de rua, os restaurantes, os shoppings. Shoppings. Eu acho que os shoppings, Felipe, a gente deve fazer uma audiência pública lá na semana que vem. Na quarta-feira, amanhã nós temos 2 audiências públicas. Uma fala sobre tabagismo e tuberculose nesse momento da pandemia, que são 2 problemas graves. O tabagismo ainda é um problema grave no Brasil. Você tem um público jovem muito grande. Muito importante falar ao pessoal o risco que é esse cigarro eletrônico. Isso é pior do que cigarro normal. Ninguém pode fumar nada, mas cigarro eletrônico... Sério? Nossa senhora, isso é... Cigarro eletrônico é um negócio assim... E você vê tanta gente... Porra, a Europa, a moda de cigarro eletrônico, a garotada, gente, isso é aquilo ali é uma loucura. Essa questão de cigarro e tabagismo amanhã. Na quarta-feira a gente vai falar sobre vacina. Essas novas vacinas que estão chegando, se elas podem chegar no Brasil, né? Você enxerga para esse ano ainda, Luiz? Você enxerga isso para esse ano ainda, doutor Luizinho? Acho difícil. Acho que a gente acho que a gente pode ter uma vacina testada. Tem 2 vacinas mais adiantadas, mas elas vão estar testadas, já validadas em humanos, para o final do ano. Mas a produção delas vai precisar de uma grande produção, né, Felipe? Eu estou querendo preparar o Brasil para isso. Na hora que puder produzir vacina, como é que a gente faz para produzir? Senão, você imagina, vai ser a 3ª guerra mundial por causa de vacina. Então, isso é uma coisa estratégica para a gente olhar. Nós temos um parque de produção de outras vacinas, dá para a gente começar a se organizar como a gente converte uma produção para essas vacinas, se elas avançarem. Isso é uma audiência pública na quarta-feira. Vamos ter uma conversa sobre shopping. Eu acho que os shoppings, eles primeiro teriam que voltar com o comércio sem praça de alimentação, Felipe. Perfeito. Praça de alimentação é um foco de pessoas juntando pessoas. O que seja praça de alimentação não dá para ter. E aí você, com 15 dias, começa a avaliar como você toca a questão da alimentação. Aí passa a usar primeiro a regra dos restaurantes, né? 25% só da capacidade da praça de alimentação. A cada 4 mesas vazias, uma mesa ocupada. Tem que criar todos esses critérios, entendeu, Felipe? Mas eu acho que isso aí tem que fazer com muita calma, porque é muito risco, é uma operação de risco. Excelente, excelente. Agora, Luizinho, doutor Luizinho, o Matheus, que é um representante, é um líder, líder estudantil, né? Está aí cursando sua faculdade, ele está ali. Felipe, pergunta sobre as universidades federais que não estão podendo ter aula EAD, pois alguns alunos não têm acesso à tecnologia. Felipe, o que eu acho aí sobre as aulas em geral? Primeiro que a gente brigou aí pelo adiamento do Enem, voltando um pouquinho para baixo, né? Para o acesso, porque estava injusto. Fazer um Enem nesse momento era totalmente injusto com quem não tem capacidade de ter. As pessoas que não conhecem muito, a gente vem dessa realidade, tem gente que não tem luz em casa à noite. As crianças não conseguem estudar porque não tem luz, não tem iluminação para poder ler um livro, fazer um trabalho. Então, esse é um problema. Além de falta d'água, além de falta de esgoto, mas tem gente com problema de iluminação. As casas são escuras dentro, até por dificuldade elétrica.
Segundo o seguinte, universidades públicas, eu acho que tem que fazer a programação de retorno a partir de 1º de agosto, né? Porque, infelizmente, o pessoal não é a realidade, o pessoal conseguir fazer todo mundo EAD. Então, acho que tem que ser 1º de agosto o retorno das aulas nas universidades públicas, particulares, colégios, e escalonar isso também de forma inteligente, o retorno das aulas nas universidades. Perfeito. Inclusive, foi perguntado sobre escola, o doutor Luizinho já fez a colocação do planejamento para agosto, com protocolo, com a retomada. Isso aí é só depois de dar uma olhada no nosso, que a gente tem lá. Agora, doutor Luizinho, a gente... Essa é a minha Desculpa. opinião. Minha opinião. Perfeito, perfeito. Mas a sua opinião, ela é ouvida bastante. Quem está aqui, inclusive, doutor Luizinho, é a nossa querida Cecília Bucha, está lá com a sua mãe, a nossa secretária Pia Bucha, está aí, ó. Cecília é minha xodózinha, está sempre aí com a gente, tem um amor e carinho por essa família danada. Galera rubro. Eu falei com a Bia ainda há pouco, mais cedo, ela mandou um beijo para você. Manda um beijo pro doutor Luizinho, meu amigo. A gente está junto nessa luta aí. A gente está sempre conversando, ela está mandando um abraço aí, ó. Bacana isso. Mas, doutor Luizinho, tudo isso que a gente está falando de retomada, tem um fator que é bem delicado, que está todo mundo até falando aí que é bacana. Transporte público, doutor Luizinho. Como é que nós vamos fazer? A Bia, a nossa secretária, falou, Felipe, comenta isso aí hoje, que eu acho que é bacana com o doutor Luizinho. A questão do transporte público. Porque isso tudo passa pelo transporte público. E se não tiver medidas, como é que a gente não consegue? Fala-se muito em saúde, esquece do transporte público. Felipe, eu vou falar para você qual é a minha opinião já desde lá de trás. Acho que uma das coisas que a gente não montou estrategicamente bem foi a redução de frota. Eu acho que o transporte público a gente deveria estar com ele normalizado com a oferta de frota. Quando reduziu frota, é mais gente dentro do mesmo ambiente. Então é mais aglomeração. Então a minha defesa é de que o transporte público se regularize. Todo mundo utilizando máscara, tem que a população entender que dentro do transporte, se ficar falando, aumenta o risco de contaminação. Então, o uso de máscara, regularização de frota, de número de carros de trem, metrô, eu acho que isso é o objetivo principal. Transporte de aplicativo, táxi, uma coisa eu estou falando há muito tempo, eu falo quase que no show Coronavírus lá com o Antônio Carlos na Rádio Tupi, todo dia de manhã eu falo, quase todo dia. Aplicativo, táxi, pessoa sentar atrás, utilizar a máscara. Na hora que sair do táxi, passar o álcool em gel. Você está no táxi ou num transporte de aplicativo, ou você está no ônibus, você não pode coçar, patar tua mão para você coçar o rosto. Você desce, passa o álcool em gel e vai coçar. Ou você está ali, passa o álcool em gel antes de você levar a mão ao rosto. Não pode fazer de outra maneira, tá, Felipe? Isso é muito, muito sério. Perfeito. Muito importante. O transporte, o que precisa fazer é regularização de frota. Não tem outra maneira. E outra coisa que o comércio vai ter que fazer, e o prefeito já fez isso de alguma maneira, é convencionar os horários. Essa coisa de todo mundo começa a trabalhar 8 horas, todo mundo para 5 horas. Vamos escalonar isso. Né? Os comerciantes de uma rua comercial. Vamos combinar que algumas lojas abram 9 horas, outras abram 11, umas terminem mais cedo, outras mais tarde. Entendeu, Felipe? Até para espaçar. Perfeito. Se deslocando. Isso é uma coisa muito importante. Perfeito. Luizinho, outra questão também que perguntou aí, que eu acho que é bacana a gente... se tem tem algum caminho para dar apoio aos clubes. Difícil, né, Lu? O governo federal dá apoio aos clubes que estão fechados e não tem como sobreviver. E a questão das casas de festa. Como é que você enxerga também? Porque muitas casas de festa no Rio, no Brasil, e que precisam retomar as suas atividades. Como é que você enxerga essas duas questões? São duas questões que vão ter dificuldade ainda, Felipe. Ainda são dois segmentos que não tem, nesse momento, não tem nenhum tipo de nem de apoio, né, de clubes. Felipe, tem um projeto que é adiar o pagamento dos parcelamentos, né? E o clube entrar nesses critérios, não só os clubes de futebol, mas todos os clubes, parcelamento de impostos, de contas. Mas, assim, vamos dizer assim, gente, para todo mundo saber aqui, nós fizemos um auxílio emergencial, atendemos mais de 50 milhões de pessoas. Felipe, é mais do que tem gente na Espanha. Como se a população da Espanha inteira
pegasse um auxílio emergencial de R$ 600. É muita gente. É muito recurso. Então, o que a gente tem falado é que a gente consegue atender, é muito mais importante atender individualmente as pessoas do que o conjunto das instituições. Acho que, aos poucos, a gente vai conseguir ter essa retomada. Mas eu não consigo dar uma previsão, Felipe, aqui, né, exata para casa de festa e clube, que são dois setores que pressupõem aglomeração. Você não consegue fazer uma festa se o pessoal não estiver junto. O cara tem uma casa de festa infantil, reúne as crianças. Se tudo correr bem, com o retorno das aulas, a partir de 1º de agosto, a gente tenta avaliar como faz o comportamento na casa de festa. Nossa tradição, ninguém vai conseguir colocar, olha, ficar todo mundo aí, as crianças, para bater parabéns, 1 metro de cada um. Não tem isso. Tem como, tem como. Então, assim, então vamos ter que ter bom senso, pensar como a gente se reinventa nesse momento, sobrevive, respira, porque a gente, a partir do meio de julho, a gente começa a ter cenário para liberação de festas, eventos, tudo que leva à aglomeração, Felipe. É muito diferente. Entendeu? Aí, perfeito. Agora, doutor Luizinho, o pessoal perguntou aí, seguinte, se você tem algum palpite para o novo ministro, e todo mundo está aí falando, ó, não sou eu que estou falando, não. Várias pessoas aí. Pergunta para o doutor Luizinho se ele aceitaria ser ministro da Saúde. Pô, doutor Luizinho, ministro da Saúde. Como é que você... A bola está contigo. Eu não estou falando... É um sonho meu, mas eu te pergunto. Isso aí é o pessoal que não quer que a gente jogue pelada, né? Quando voltar, né? Fica lá em Brasília, para de estragar a pelada aqui, né? Porra, pelo amor de Deus. Ô, Felipe, veja bem. Eu acho que nesse momento, um momento que a saída do ministro Mandetta, a entrada do ministro Nelson Tais, entrou agora o ministro General Pazuello, tomando o pé da situação, ajudando com respiradores, com equipamentos, com recurso onde precisa. Eu acho que, por mais que o Ministério da Saúde precise de alguém que tenha uma característica técnica mais apurada na saúde, precisa de continuidade de trabalho. A melhor coisa que existe para o Brasil hoje é, por 90 dias, o presidente não mexer no general Pazuello. Pelo amor de Deus. Tudo que o Brasil 90 dias? Eu acho. Se eu sou presidente, eu não mexeria. Eu deixaria o general lá por 90 dias, organizando, que hoje nós temos um problema logístico. O problema principal do Ministério da Saúde é logístico. Ajudar quem precisa de respirador, quem precisa de equipamento de proteção individual, organizar os testes, dar suporte às pequenas cidades do interior. Você sabe, Felipe, que essa epidemia está avançando pelo interior do Brasil. Então, precisa olhar de como nós apoiamos cidades menores, quais são as estratégias. É muito mais importante hoje a parte logística do que a parte médica, porque a parte médica ela está na mão dos estados e municípios. Quem interna o paciente e atende são os estados e municípios. Então, assim, não estou fugindo da pergunta. O que eu acho é que, nesse momento, a continuidade de equipe para o enfrentamento pelos próximos 90 dias dá estabilidade ao processo. O pessoal não entende muito de administração pública, mas você sabe que você tem um processo de compra ali. Se o cara acha que o ministro hoje é o Felipe Michel, amanhã é o doutor Luizinho, o cara não vai assinar, porque ele tem medo de ser responsabilidade ou ser demitido. Então, assim, precisa dar estabilidade, os funcionários poderem ter tranquilidade, trabalharem, a gente executar as compras que precisam ser executadas, colocar os equipamentos aonde tem que ser colocados, a situação ficar controlada estado a estado, porque isso é um trabalho de formiga, tá, Felipe? A situação do estado do Rio de Janeiro é diferente do Rio Grande do Sul, é diferente do problema de Santa Catarina, do problema do Paraná, do problema da Bahia, de Pernambuco. Cada lugar do Brasil tem a sua peculiaridade no enfrentamento. O estado do Pará, para quem não sabe, você precisa andar 12 horas de barco para chegar em cidades do Pará. Então você só tem lugar que precisa descer de avião para pegar paciente. Que não tem leito de CTI, não tem internação, não tem nada. O Brasil é muito grande, então eu defendo que tem uma estabilidade nesse momento. Antes de pensar em essa coisa de troca, troca, troca. E Felipe, aqui, ó, eu tenho uma função hoje na Câmara Federal de ajudar, de unir.
em que a grande maioria que está nos acompanhando votou com a gente. A gente está com muito prazer de fazer isso, né? Com muita gana, com muita vontade, principalmente buscando o entendimento, né? Hoje eu sou um dos poucos parlamentares que consegue falar com o grupo de extrema-direita, me dou com o pessoal da extrema-direita, o pessoal mais ligado ao presidente da República, com o grupo de mais extrema-esquerda do pessoal. Consigo conversar com os dois e ter entendimento. A maioria das matérias nossas, o pessoal pede, pô, Luizinho, entra nisso, porque você consegue puxar o entendimento. Se você vê a maioria das coisas que a gente faz, que é o nosso projeto de leis, os nossos relatórios, o que a gente faz como relator, consegue o voto de todo mundo. Vota à esquerda, governo, direita, todo mundo vota com a gente. Quando os projetos ficam soltos, você não consegue contemplar todo mundo. O pessoal pula para o lado ideológico. Mas tem uma missão que a gente está fazendo lá, que é quase uma missão de paz. Conversar com todo mundo, dar com todo mundo, conversar, bater papo. Gente, isso aqui, olha por esse lado, tá entendendo? Ah, não, pô, entendi. Isso aqui vai quebrar o Brasil. Então não dá para dar tudo para todo mundo. Como é que nós fazemos do outro lado? E você tem um pouco de credibilidade para fazer isso. E poucas pessoas hoje conseguem falar com as pessoas, falar com os dois lados desse problema, né? Parece que o Brasil... Verdade. A gente não... O pessoal bolsonarista defende uma coisa, os outros, o pessoal do PT, o pessoal defende outra. Parece que tem uma guerra. Não tem uma guerra, nós precisamos nos acertar, gente, pelo amor de Deus. Pô. Não é possível a gente continuar no meio da pandemia nessa situação. Então, assim, eu tenho essa função hoje de quase um meio de campo, né? Vai para um lado, vai para o outro, consegue conversar com os dois e levar para um caminho bom. Essa é a minha função. Eu acho que o Ministério da Saúde, nesse momento, está bem conduzido. Tem que ter calma, organizar por 90 dias, a situação a gente entender e partir para um futuro. Mas sempre isso, Felipe, é uma vontade do presidente da República. Ele tem que ter afinidade e ter o assunto conversado, porque não é uma relação simples. A imprensa está todo dia jogando o presidente contra o ministro, contra o governador, contra o outro, porque é normal, o papel da imprensa é o contraditório. Eu não faço queixa da imprensa, não. Vender notícia, né? Vender notícia. O cara vai vender notícias e falar que tu é careca. Todo mundo já sabe. Vai falar o quê? Vai vender se botar você com a camisa do Vasco, Felipe Michel, camisa do Vasco. Vai ser capa do jornal no dia seguinte. Então, assim, uma atitude diferente do que é o habitual. Então, isso é normal. Precisa a gente que tem mais responsabilidade ser mais unido, entendeu? Não tentar unir as pessoas. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, você acha que o presidente vai fazer alguma mudança já no Ministério agora ou ele vai deixar isso, pelo que você está enxergando em Brasília? Você acha que ele já vai colocar um novo ministro ou vai fazer isso? Vai deixar nesse momento, manter o que você está vendo em Brasília, no movimento? Eu acho que ele vai deixar o general Pazuello por mais um período. E eu acho que vai ser mais um período. Um general, um cara do bem, trabalhador, é do Rio de Janeiro, conhece as nossas mazelas. Eu acho que é um cara que... Tem te ouvido bastante? Ele tem te ouvido, doutor Luiz? Tem te ouvido bastante ele? A gente tem conversado, né? Não com a frequência que a gente gostaria, até porque ele precisa montar a equipe dele, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente tem conversado. A semana passada foi uma semana bastante tumultuada, com aquela coisa de protocolo, de cloroquina, então aquilo foi uma confusão. E aí eu acho que dá para a gente ir construindo essa relação. Agora, toda vez que muda, não é o general Pazuello, aí muda o secretário da SAD, da atenção básica, cada um que chega quer botar o seu ritmo, Felipe. Isso é um problema. Perfeito. Né? Perfeito. É delicado aí. Toda mudança muda todo o cronograma, né? O planejamento de trabalho. O ministério não é o ministro. Ele é o ministro e 5 secretários nacionais. Muda todo mundo. Quer dizer, são vários treinadores. É um treinador de goleiro, um treinador da defesa, um treinador do meio de campo, um treinador do ataque. Trocou o treinador, troca todo mundo embaixo. Porra, o cara perfeito. Goleiro, ó. Porque cada um tem sua equipe de confiança, né, doutor? E tem as suas convicções pessoais, né? Você verdade, sabe? Verdade. Então, doutor Luizinho, mais 2 perguntas para a gente fechar o nosso bate-bola aqui. Me permite? Rápido. Para depois você fazer as suas considerações. Primeiro, o que você acha? O pessoal está muito, nesse momento, dessa questão da cloroquina.
a OMS barrou e tá esse dilema aí, entre a OMS, aí joga contra o presidente. Como é que você enxerga nesse momento essa questão? E a outra questão, doutor Luiz, que eu tinha primeiro essa questão da cloroquina. Então vamos lá. Vamos lá, porque a outra fugiu aqui da minha memória. Muitos médicos começaram a tratar pacientes internados com hidroxicloroquina e azitromicina. Aí viram algumas evoluções boas, começaram a tratar esse paciente antes de estar internado, no que a gente chama de D4, o início da doença. Muitos tiveram bons resultados usando a cloroquina, a azitromicina e o zinco. Só que tem uma circunstância, Felipe. Em medicina, não é porque você tratou 100 pessoas. Você tratou 1000 pessoas. Isso é nada para o número da população. Então precisa ter um número muito maior de pessoas tratadas com hidroxicloroquina, com cloroquina, com ivermectina, que é um outro medicamento, com anita. Tem médicos, como o doutor Edmilson Migovski, que estão tratando os pacientes com um medicamento chamado anita. E ele, Luizinho, meu resultado é excelente tratando com anita. Qual é o problema? O doutor Edmilson Migovski tratou 200 pacientes. Agora está chegando a 300. É muito pouco para você fazer uma afirmação. E depois de um longo tempo, você tem que ver também os efeitos colaterais. O que o presidente da República defendeu é que, como quem tinha condição financeira podia ir na farmácia e comprar hidroxicloroquina e azitromicina, comprava, e o pobre, se o médico passasse, não tinha onde pegar. O que o presidente estava defendendo? Se o médico passar, o pobre poder ir no posto de saúde e pegar a hidroxicloroquina e a azitromicina. Qual é o problema? Perfeito. Todas essas decisões são do médico. Não é para o cara ir lá no posto de saúde, eu quero aí cloroquina. Não é isso, não. Um médico passou, olha, o médico está aqui, entendeu? Felipe Michel, passou a cloroquina, a azitromicina, ele vai no posto de saúde com a receita e pega o remédio. Se o médico passou. Porque se você tem problema cardíaco, problema no ritmo cardíaco, se você tem problema oftalmológico, não pode usar. Porque pode dar arritmia, porque pode dar cegueira. Então é uma droga que só pode ser prescrita se o médico passar, você entendeu? E isso Perfeito, já entendi. Então, assim, o que está sendo feito pelo Ministério da Saúde? Ela está disponibilizando cloroquina para quem quiser buscar nos postos de saúde. Se o médico passar, o pobre tem o mesmo direito que o rico tem de buscar no posto de saúde. Agora, ninguém vai chegar, eu quero cloroquina. Não tem. Tem que ter uma prescrição médica. Então, vamos entender isso, que é essa complexidade, e o pessoal politizou uma discussão. O que está avaliando é o seguinte: várias pessoas no mundo estão usando e estão tendo bons resultados, e outros estão dizendo o seguinte: a pessoa vai ficar boa com ou sem a cloroquina. Tá certo? Essa é uma outra discussão. O que a gente está vendo é, tem muita gente usando e indo bem. Tem gente que usou e foi para o CTI. E tem gente que usou e teve algum tipo de problema de saúde. Quem tem que definir é o médico. O médico tem que atender a pessoa e botar um protocolo. Você sabe que uma das coisas que está sendo mais usadas com a pessoa internada chama-se anticoagulante, heparina, a medicação para afinar o sangue, para evitar a coagulação, a fibrose pulmonar. Para quem tem úlcera de estômago, se fizer heparina, vai sangrar a úlcera, a pessoa corre o risco de morrer, não pode usar. Então não é chegar dando heparina para todo mundo. Tem que avaliar se o paciente pode usar. Cada paciente tem a sua condição, como vai ser tratado. Por isso que precisa do médico. Se não precisava de médico, pô, escrevia um livro. Cada caso é um caso, né, doutor? Claro, pô. Senão não precisava de médico. O cara escrevia um livro, tu abria ali e falava: isso aqui é o quê? Resfriado. Tomo isso, para não precisar do médico para examinar, para saber se tem uma outra comorbidade, se tem uma outra doença junto. Essa é a função do médico. Agora, a gente pegou essa discussão, saiu do campo da medicina, que é dificílima. Medicina é muito difícil. E entrou na política. Aí, meu irmão, entrou na política. Politicagem, né, doutor? Politicagem. Entrou na politicagem. Entrou na política, Felipe. Aí fica difícil. Porque virou paixão. É igual o time de futebol. Pô, o cara vai perder 100 vezes e tu vai continuar Flamengo. Vai ganhar 1000 vezes e tu vai continuar Flamengo. Tu não vai mudar por causa disso.
E na política, quem apoia o presidente olha por uma maneira, quem é contra olha por outra. Tem que tirar essa discussão, gente. Pelo amor de Deus, o importante é salvar a vida das pessoas. Mas Perfeito. as pessoas não querem isso, elas querem guerra, briga, discussão. É difícil pra caramba. E não vai levar a lugar nenhum. E o maior inimigo nosso é o vírus, não somos nós. Agora, doutor Luizinho, para fechar aí, que você tem teu compromisso para ir para Brasília amanhã cedo, então, para te liberar aí, e você depois fazer suas considerações finais que você acha interessante. Fazer só mais uma pergunta que o pessoal me fez aí, eu tenho que esclarecer. Questão de hospital de campanha, nós estamos num dilema hoje, no governo do estado, que vai direto para a cidade do Rio de Janeiro automaticamente. Essa questão do hospital de campanha. Abre o hospital de campanha do governo do estado que demorou a abrir, não abre, não abre, o secretário pensa em não abrir mais, o governador fala que tem que abrir. Tal. O que você enxerga? Ainda dá para abrir o hospital de campanha? É necessário? É importante? O que você acha que isso pode a questão? E outra coisa, para fechar aqui, o Serginho Sogino tem que fazer, quanto aos testes rápidos, para identificar quem já teve anticorpos. Quando estarão disponíveis? Poderia criar um sistema para fazer teste e identificar os que já tiveram vírus? São essas duas questões, doutor Luizinho, para a gente fechar. Uma das coisas que mais tem valor positivo no teste rápido é descobrir quem já fez anticorpos, quem já tem IgG. Então, o teste rápido tem essa função, ele é muito bom. Para quem está contaminado ou não, ele tem teste que dá negativo e a pessoa está contaminada. Então, assim, teste rápido, a melhor função do teste rápido é saber se a pessoa tem imunidade. Isso é o número 1. Se tem anticorpo. Perfeito. Tem como ampliar teste rápido? Está sendo ampliado. Aos pouquinhos está chegando mais teste rápido. Isso é uma coisa. Hospital de campanha, Felipe. Doutor Luizinho, só para você concluir essa questão do teste rápido, por isso que tem falado muito, não, a curva não está descendo, é porque chegou teste. E aí o número iguala com que antes, porque não tinha teste. É mais ou menos isso ou não? Bom, Felipe, a curva nunca vai descer, porque nós estamos muitos anos-luz atrasados em termos de exame, de teste rápido. Aí vai atualizando. Toda vez que você pegar e fizer mais exames, você vai ter mais gente contaminada. Isso é normal. Perfeito. Perfeito. Tá? Perfeito. Nós não vamos parar de ter contaminado nunca. Nosso número sempre vai subir. O que a gente precisa ter é parar de ter morto. Perfeito. Morto. Excelente. Excelente. Diagnóstico antes, tratar antes. Caso confirmado, contaminado, vai ter. Não tem jeito. Pode ter mais ou menos, mas nós teremos. Quanto mais exames fizer, mais casos nós vamos descobrir. Mas o número de mortes desceu ou continua mesmo? Porque nas últimas 24 horas, acho que foram 800 mortes. Isso assusta, né? A população acha assim, pô, vai começar a abrir e as mortes continuam no mesmo número? As pessoas Vamos separar. De novo. Brasil, Estado do Rio de Janeiro, Cidade do Rio de Janeiro, região metropolitana e restante do Estado. Não dá para botar tudo junto num pacote. Como outros lugares do Brasil. O problema das mortes é que elas têm um problema de confirmação diagnóstica. Então, nós estamos colhendo as mortes dos últimos 15 dias, 21 dias, que nós estávamos no pico. Então, essas mortes, a situação atual de menos pessoas procurando internação, ela só vai efetivamente mostrar com um número menor de mortes ao longo dos próximos mais uma semana, para começar a ter um número menor de mortes aqui na capital e parte da região metropolitana. Porque no restante do estado a tendência de mortes é subir. Entendido, Felipe? Então precisa separar. Perfeita colocação. Perfeita colocação. Agora, precisa deixar claro, como tem muita gente que já morreu, o resultado do exame não saiu, ainda nós temos hoje 1.000 óbitos em investigação. Você sabe o que Perfeito. E tem 4.000 óbitos oficiais, e se tem 1.000 em investigação, e normalmente 80% confirma que é Covid, nós temos pelo menos mais 800 pessoas já mortas que a gente ainda não contabilizou. Perfeito. Isso, contabilizando todo dia. Então, a queda de mortes diárias, ela ainda vai demorar um pouquinho, Felipe. Ela não vai... Excelente. Ela demora mais uma semana.
Agora, o número de pessoas que já procura emergência, ela já caiu. Por isso que a gente esperou terminar uma semana. Porra, não, realmente consolidou a queda. Agora vamos acompanhar essa semana também. Pô, tá legal, continuou. Liberam uma parte do comércio e tudo e olha. E não, gente, subiu pra caramba. Não dá para liberar mais que isso. Segura assim. Entendeu? Perfeito. Ninguém aqui, Excelente colocação, sem dúvida nenhuma. ninguém é dono de Zero bola de dúvida. cristal. Ninguém é dono de bola de cristal. No ponto da hospitais de campanha, o governo do estado colocou uma estratégia, tá certo? E a prefeitura também. Eu julgava melhor utilizar uma estratégia com as unidades que nós já tínhamos, mas montou a estratégia hospital de campanha. A prefeitura do Rio conseguiu montar o hospital no Rio Centro, mesmo com todas as dificuldades, com dificuldade pessoal, está funcionando. O governo do estado está tendo mais dificuldade pelo formato que foi feito, através de uma organização social, está gerando mais dificuldade. O que precisa ser avaliado, Felipe, aí é economicidade. Vale a pena fazer mais hospitais? Vão ter mais pessoas para internar? Vai valer a pena pagar esse dinheiro? Ou vai ficar muito caro por paciente? Ou é mais fácil contratar leito na iniciativa privada? Eu tenho defendido contratar leito na iniciativa privada. Faz o chamamento, começa a internar pessoas na iniciativa privada e o governo pagar. Talvez fique mais barato. Precisa fazer conta. Tá certo? Por quê? Se a gente já tivesse com tudo montado, é uma coisa. Mas tem um montado no Maracanã e os outros ainda não abriram. Vamos olhar, vai ter necessidade? Vamos gastar esse recurso? Não vai ter? Porque eu vou falar para você qual é o pressuposto desde o início que eu julgo a dificuldade de fazer os hospitais de campanha. Porque o hospital de campanha, e o num hospital, Felipe, para finalizar, não é a cama, não é o respirador, não é o oxigênio, não é o ar-condicionado, não é a lona. O mais importante no hospital é a equipe. E uma equipe médica, uma equipe multiprofissional, você não começa um campeonato, pega a equipe e fala, joga aí. Não é assim. Como é que faz? Você pega a equipe, você entrosa, prepara, treina. Você treina, você seleciona quem faz o quê, onde está o quê. Um hospital é uma coisa muito complexa. Felipe, eu tenho orgulho na vida de ter inaugurado 33 unidades básicas de saúde, 5 unidades de pronto atendimento, uma maternidade que faz 600 partos por mês, que é a Mariana Bulhões, o HTO Baixada, o Hospital Regional Médio Paraíba, sei lá, mas tantas outras unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento. Cada vez que você vai montar uma coisa dessa, a primeira coisa que você faz, você vai fazendo a obra e antes dela acabar, você começa a montar a tua equipe de trabalho. Quem trabalha na recepção, que se entrosa com o enfermeiro, que se entrosa com o médico, porque é a equipe que muda o lugar. Você pode dar os piores equipamentos para uma equipe bem treinada, eles vão dar o jeito deles e vai salvar muitas vidas. Se você der os melhores equipamentos para um mau profissional, não adianta nada. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade dos hospitais de campanha era formar as equipes, porque é um nível de formação, de entrosamento muito grande. Agora, vamos olhar, quem tem que definir essa estratégia, o que vai ser montada, a avaliação financeira é o governador e o novo secretário. Que vão lógico, perfeito. Perfeito. E não adianta pensar porque eu teve um erro, a gente cometer outro em cima, sabe? Já passando o tempo. Né? Porque senão a gente erra duas vezes. Né? Eu vou falar uma coisa aqui. Essa é uma pandemia que o mundo nunca viveu. Nunca viveu. Não é feio errar. Errar, a gente erra na nossa vida, nas nossas decisões. Todo mundo erra. Não há quem nunca tenha errado na vida numa avaliação, numa forma que tratou uma pessoa, na forma que olhou um problema, tomou uma decisão errada. Todo mundo já errou. Ninguém é livre de erro. O que tem que fazer é o seguinte, se a gente errou, tomou uma decisão que não foi bem, vamos refazer essa decisão. Esse é o ponto. E a gente precisa sentar e falar, olha, eu errei, Felipe, eu erro todo dia.
volume de decisões que eu já tomei ao longo da minha vida, eu errei muito. Errar não é o problema. Só não pode ser doloso, vamos dizer assim. Só não pode ser um erro. Você até comentou uma vez, a gente pode errar. Nesse processo todo, o prefeito errou, o governador errou, vamos dizer assim. Só não pode ser corrupto, né? A corrupção que é ruim. Apesar de que o prefeito, doutor Luizinho, até vou falar aqui, né, porque eu sou aliado do prefeito Marcelo Crivella, mas o prefeito Marcelo Crivella tem sido, você mesmo um dia, Felipe, a gente conversando, a forma que ele está conduzindo é uma forma, assim, para mim ele hoje é o maior executivo do Brasil na conduta da Covid-19 no Brasil. Então, é isso, mais ou menos nessa linha, né, doutor Luiz? O Felipe, aqui, ó, erro é uma coisa. Corrupção, sacanagem é outra coisa, totalmente diferente. É isso aí, né? Perfeito. Errar, perfeito. infelizmente a gente erra. O cara vai lá, todo dia, a empresinha dele, um negócio, daqui a pouco faliu, não deu certo, não aconteceu. Você escolhe, né? No meu caso, não, porque eu sou casado, namoro a Sara há 27 anos, sou casado com ela há 20 anos, estamos completando 21 anos agora em agosto. Você vai lá, escolhe uma esposa, casa. Alguns casamentos dão certo, outros dão errado. Você escolhe a coisa mais importante da tua vida, que é um casamento, e você não deu certo, errou. Então você separa e vai formar um outro casamento. Isso é normal na humanidade. Então, quando tem um erro, você olha para frente e fala assim, vamos corrigir esse erro. Outra coisa é o dolo, né? A pessoa errar de propósito, ou a pessoa errou porque tinha uma outra intenção. Essa é a diferença. Para concluir, Felipe, da importância do que a gente está falando, sobre esse processo, e eu falei para você do prefeito Crivella, e que eu gosto do prefeito. Primeiro, o prefeito é um cara que de bem conversa com você. E o prefeito se envolveu com o assunto. Ele se envolveu. Você conversa com ele, ele se envolveu com o assunto. Ele tem os números na cabeça, ele se envolveu com tudo que está acontecendo, ele caiu dentro desse problema, ele está envolvido nisso. Ele está praticamente vivendo isso 24 horas por dia. E tem uma vantagem. O Crivella podem gostar ou não gostar, mas o Crivella é um homem sensível. Né? Você conversa com ele... Coração puro e bom. Às vezes eu falo isso para você, né? Às vezes você vê o Crivella, em alguns momentos ele chega até a ser puro demais. Né? E ele é um cara do bem. Você sabe que ele é um ser humano do bem. Então, assim... Isso. Mas, ao mesmo tempo, em qualquer processo, gente, você fez uma avaliação, você falou, não acertei nisso aqui, você errou nisso aqui. Mas você errou, e isso é uma das coisas mais importantes na vida, Felipe. Você errou com iniciativa. Não pode errar de ser frouxo. Proatividade. Né? Você errou por agir e reconheceu também que errou e está consertando. Isso é importante. Uma das coisas que o pessoal fala, porra, você não se omite, você fala muito, você não sei o quê, blá, 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 blá. Não dá para ser omisso. Essa é a hora de separar os homens dos meninos. Os meninos vão para debaixo do cobertor, escondidinho. Vamos para dentro, se expor, dar opinião, olhar e falar, eu errei naquela avaliação, era melhor ter montado de uma outra maneira, vamos refazer. Vamos Quem é covarde fica em casa, amigo, não vai trabalhar. Não assuma a responsabilidade. Tem que vir para o trabalho. A gente respeita trabalhador, gente que gosta de trabalhar, gosta de se... Regaçar a manga. Erra e acerta. Todo mundo erra. Perfeito. Todo mundo acerta. Esse é o nosso lema. Os omissos e os corruptos, os irresponsáveis é outra classe. Os covardes, é isso aí. Estamos falando de gente séria. Tudo que a gente está falando aqui é baseado em pessoas sérias. Agora, Felipe, condutas de caráter. Eu acho que é o mais importante, eu tenho falado isso, as pessoas têm cobrado muito a gente. Doutor Luizinho, muita denúncia de corrupção, tem que fiscalizar, tem que fazer não sei o quê. Eu falei, olha só, a minha formação é médico. Primeiro eu estou trabalhando para salvar as vidas. Salvar vidas. Organizar esse processo. Eu não vim da polícia, eu não vim do Ministério Público, eu não vim do direito. Eu vim da medicina. Então, meu maior serviço é ajudar a salvar a vida. Tem uma galera que é originária disso, eles vão prestar um serviço melhor. É claro que quando acabar a epidemia, a gente vai olhar tudo que compraram, olhar tudo como foi feito. Não pode perder o foco, doutor Luizinho. O momento é de salvar vidas. Se você olhar para o lado... Agora, nós vivemos um momento muito diferente do mundo. Isso é assim.
você tem uma demanda muito grande por algum produto, algum serviço, com o dólar subindo, tem toda uma desorganização de mercado. Todo mundo querendo comprar um item. Então, precisa entender o problema. E eu vou me concentrar, Felipe. Por isso o pessoal fala, pô, você se dá bem com todo mundo, você não quer brigar com o presidente, com o prefeito, com o governador. Não quero brigar com ninguém, Felipe. Eu quero ajudar a salvar a vida. Depois de salvar a vida, a gente fala de política. Avalia quem errou, quem acertou. Agora, vamos salvar a vida, ajudar as pessoas a estarem salvas, fazer diagnóstico precoce, usar a máscara direito. Tá certo? Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Luizinho, já tomei muito seu tempo. Galera toda aí muito satisfeita com esse bate-bola aí, especial. A gente passou um pouco do horário, mas foi muito produtivo. Quero te agradecer. Agradecer a todos, te passar aí para você fazer as considerações finais, mas quero agradecer a todos que nos acompanharam aí nesse bate-bola, com esse cara aí que é um amigo, um irmão, uma referência já dentro da política, o doutor Luizinho, está fazendo a diferença em Brasília, não só para o Rio de Janeiro, mas como para o Brasil, aprovando projetos, arregaçando a manga, indo de avião, indo de carro, está quase indo correndo. Então, eu queria te agradecer, doutor Luizinho, que você fizesse. Estou pensando em correndo mesmo. Correndo a gente ia voltar fininho. Queria aí te mas tudo bem. Queria te passar a bola aí, doutor Luizinho, para você fazer as suas considerações finais aí, o que você acha mais interessante. Eu queria falar aqui para todos o seguinte, esse nosso bate-bola vai estar no nosso IGTV até amanhã, e a gente vai colocar também lá no meu YouTube lá para quem quiser passar para alguém, quem quiser ver novamente. A gente falou, quem chegou depois, a gente falou de comércio, a gente falou de shoppings, a gente falou de academias, de atividade física, a gente falou de tudo, de escolas, de volta às aulas, de prefeitura, de governo, a gente falou de tudo. Então, quem quiser, é só ir lá no nosso IGTV, o nosso bate-bola está lá completo, vai estar também já hoje, daqui a 30 minutos vai estar no YouTube lá, é só você acessar lá nosso YouTube, Felipe Michel, que vai estar tudo lá, esse bate-bola com esse cara aí, ó. Esse cara aí que já está fazendo a diferença. Na Câmara dos Deputados, tenho certeza, eu vou falar, Felipe Michel, como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Luizinho é um amigo, um irmão, uma referência já para mim, um aliado. E é o seguinte, vou falar aqui, a gente não entrou junto, mas a gente vai sair junto da política, porque o nosso tiro não é longo não, nosso tiro é curto, mas é para fazer a diferença aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. Doutor Luizinho, faz as considerações finais aí que a bola está contigo. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, meu deputado, meu governador, meu ministro, meu presidente. Não sei onde você vai chegar não, mas vai longe. Não. Ô, Felipe, primeiro quero ser sempre teu amigo dos teus amigos, poder estar junto, essa é a coisa mais importante do mundo, né? Eu fico olhando, a galera fica muito poderosa, olha para o lado e não tem ninguém que eles confiem. Esse é o problema principal. A gente tem os amigos que são os mesmos de vida inteira e vai somando alguns novos, que a gente vai criando carinho, amizade, se envolvendo com as famílias. Felipe, eu quero dizer o seguinte, que acho que é o mais importante. Nós vamos vencer essa guerra. Já estamos vencendo essa guerra. Precisamos aqui estar unidos, centrar nossa cabeça, centrar nosso pensamento, ajudar os idosos, que são quem mais precisa dos nossos auxílios, porque esses não podem sair de casa de maneira nenhuma. Vão ter que esperar mais tempo. Então, esses vão precisar do nosso carinho maior, da nossa ligação, da nossa atenção. Tá certo? Esse é um ponto. Perfeito. Segundo ponto, parabéns. Nossa causa. Pensamento positivo. Usar máscara, lavar as mãos, o álcool em gel, o cuidado com cada um com que você conhecer. Cada um vai olhar para dentro da sua profissão, para dentro do seu trabalho e falar assim, como eu evito de tornar uma pessoa doente? Que esse é o objetivo principal. Eu quero dizer, Felipe, para finalizar, que a nossa função é fazer isso, não é só fazer o projeto de lei. Graças a Deus, Felipe, eu já tenho 2 projetos de leis aprovados, e aí teve gente que ficou a vida inteira deputado e não conseguiu aprovar o projeto de lei, eu tenho 1 ano e pouco. Verdade mesmo. Já estou com outro esperando a ascensão do presidente. Então, parabéns. Assim, já aprovado. O que é mais importante, o mais bonito na vida, é o nosso caminho. Nosso caminho. E a gente tem que fazer o nosso caminho junto, unindo, agregando as pessoas, acreditando, crendo em Deus.
Deus colocou essa pandemia do nosso caminho. Essa pandemia ela vai ser um divisor de águas na vida de todo mundo. De nós que já temos mais idade, mas vai ser para os nossos filhos, vai ser para os nossos pais. Serviu para a gente olhar para dentro da nossa casa. Você que sai cedo para trabalhar, acorda tarde, a lâmpada queimada, tu não troca a lâmpada para Lívia, você não conversava com o teu filho, está sendo obrigado... Sim, fala isso não, que ela já está aqui. A Lívia, eu não... Rapaz, pelo amor de Deus. Hoje eu caí pela primeira vez na vida, eu comprei um parafuso para prender uma porta ali, que eu acho que eu não prendi um parafuso, Luizinho. Aqui em casa deve ter... Acho que eu nunca prendi um parafuso. Então, assim, serviu para a gente olhar para a nossa casa e falar assim, como a nossa casa é importante. Muita gente já estava achando que era mais importante viajar do que ter a sua casa. Como é importante a nossa família. Quantos brasileiros voltaram para dentro do nosso país porque queriam ficar aqui na nossa pátria? Como a gente pôde se reencontrar conosco, com nossos filhos, com nossos familiares. Isso tem que servir de exemplo para alguma coisa, para o novo mundo pós-pandemia. Vamos sair mais forte, mentalmente mais forte, fortalecido. Quem puder aí, vai ler livro, vai se informar, vai buscar qualificação interior, porque a nossa mente é que comanda a nossa cabeça. Vamos sair mais forte, que Deus nos abençoe todos. Beijo para você, para toda a equipe, família, Felipe e Michel, tamo junto sempre. Conta conosco, o que você precisar, o que você chamar, meu irmão. Eu sou soldado, como o pessoal brinca, a madeira de dar em doido, pode me chamar a qualquer hora do dia da noite, que a gente está a posto, vamos trabalhar junto. Forte abraço para você. Doutor Luizinho, fechado, irmão. Eu quero só te deixar claro aqui, antes da gente fechar, dizer que a minha rede social não é minha, é nossa. Então, eu quero o seguinte, todo mundo, todos os bate-bola, hoje, na verdade, a única pessoa que eu fiz pela segunda vez o bate-bola e quero fazer a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, é o seguinte, é só você falar, semana que vem, Felipe Michel, precisamos voltar segunda ou terça ou quarta, você manda. E a galera toda vai estar aqui nos acompanhando, porque quando você vem para falar tudo que as pessoas precisam ouvir. Então, o bate-bola quem é o seguinte, Felipe, você que manda, tá legal? A bola tá contigo, meu irmão. Tá bom? Eu queria ter 10% dessa habilidade que tu tem na rede social, né? Porque eu tô sempre atrapalhado. Porra, para chamar o nosso pessoal, eu faço uma live todo domingo, 19 horas. Todo domingo não publicaram, a gente acaba... publicamos no sábado, publicamos no domingo, eu mesmo não fico chamando todo mundo, não falo, gente, entra, eu tenho dificuldade com isso, vocês sabem assim, eu sou um excelente médico, mas de rede social eu estou aprendendo e estou começando a gostar, Felipe, o que eu mais estou gostando é da interação com as pessoas. O pessoal manda mensagem, é uma desgraça para ler essas letras aqui, já na minha idade, isso aqui é uma loucura ler isso aqui, eu não consigo nem ler os nomes deles aqui, do pessoal que está entrando, mas é uma função... Doutor Luizinho, seguinte, por que você... Eu queria te fazer uma questão aqui bacana. Por que você não passa essa live domingo para as 18 horas? Doutor Luizinho, meu domingo, 19 horas, olha só, eu não tenho compromisso nenhum com Deus, assim que eu digo de culto. É só quarta-feira, 19h30 e domingo, 19 horas. Por que você não passa essa live para domingo 18. Eu te falo o seguinte, eu assumo o compromisso agora que eu vou ser um dos maiores divulgadores dessa live de domingo. Por que você não traz essa live para 18 horas, doutor Luizinho? Vamos ver, vamos organizar. É que a gente... Pensa nisso. Vamos organizar, organizar. Mas de qualquer forma, a galera aqui... A galera aqui, a galera aqui é o seguinte, independente de 18 ou 19 horas, live do doutor Luizinho todo domingo. Vamos todo mundo para lá, pô. Entendeu? E aí, Luiz? É um momento... Pô, eu tenho falado muita coisa, Felipe, e muita gente me encontra na rua. A gente tem feito o show Coronavírus com o Antônio Carlos de manhã, né, na Tupia. Muita gente encontra na rua e fala, pô, Luizinho, eu comecei a usar máscara porque você me falou, eu comecei a usar aquilo. Muita gente, cara, impressionante. Isso é bacana. Gente do Brasil inteiro. As pessoas falando, pô, você falou isso ali na TV Câmara outro dia, eu percebi aquilo. Então tem uma troca de energia muito boa. Função nossa de informar, falar com o nosso pessoal, pô, é fundamental. Essa energia que é o que move a gente. Porque de resto, e fofoca, intriga, briga, política,
manancial. O que faz é bom para a gente é a troca. Alguém encontrou, falou, pô, muito bacana, estava junto lá com o Felipe Michel, aprendi tal coisa, ajudamos a salvar a vida ali, ajudamos a montar uma outra coisa, salvamos milhares de idosos nas instituições de longa permanência com protocolo simples, muita gente salvou vida. Acho que isso aí é emocionante, né? Tem coisa na vida que emociona a gente, esse é um dos momentos aqui que a gente poder trabalhar, dar força às pessoas, é muito gratificante. Quando eu vou lá para Brasília e vou de máscara o tempo inteiro, já chego lá, meu rosto todo marcado, volto para casa aqui com a minha família cheio de medo de ficar doente, né? Porque não posso passar a doença aqui para minha casa. A gente sabe o seguinte, pelo menos a gente está fazendo um trabalho e esse trabalho vai ajudando muitas pessoas. Obrigado, Felipe. Obrigado aí. Tamo junto. Doutor Luizinho, só para te falar, já tô com a cola aqui já, hein? Eu tava com uma folha grande, né? Uma folha grande, mas eu fiz algumas colinhas aqui do que a gente vai falando e que tem de ideia, de que você vai batendo e tal. Então, é isso aí. Seguinte, pensa nessa questão de domingo, que Deus te abençoe lá em Brasília, essa semana, que você arrebente de trabalhar como tem feito cada vez mais, que faça cada vez mais a diferença pelo Rio e pelo Brasil. Estamos juntos. É o seguinte, precisou, sabe que você tem aqui um meio de campo, carequinha, nesse teu trabalho aí. Sou um aliado de primeira, de segunda, de terceira. Estamos juntos ontem, hoje e sempre, meu irmão. Agora é o seguinte, a gente só sai junto. Tamo junto. Beijo na tua família, Deus te abençoe. Beijo na boa Lívia. viagem. Aí. Beijão. Beijo em todos aí. Valeu, galera. Boa noite. Mais um bate-bola. Obrigado, galera. Tamo junto. Um beijo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado.